Eu tô na missão de assistir todos os filmes do Estúdio Ghibli e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o filme Memórias de Ontem. Já vou pedir desculpas aqui adiantado pela minha voz estar um pouco esquisita porque eu tô bastante gripado, mas não podia deixar de gravar esse vídeo aqui. Nessa história nós vamos acompanhar a Taeko, que tem ali seus 27 anos de idade, mora em Tóquio, mas resolve tirar umas férias ali pra passar um tempo no campo com a família do cunhado dela. E nessa viagem ela também foi pra ajudar na colheita de açafrão ali junto com os familiares. Só que durante esse período em que ela vai estar viajando, começa a vir sobre ela memórias do tempo que ela era criança. Então meio que o filme vai ser dividido em momentos que você vai estar acompanhando a Taeko no tempo presente e a Taeko no passado, quando ela era criança. E basicamente a trama desse filme vai girar em torno sobre a Taeko lembrando desses momentos e percebendo como certas coisas que aconteceram quando ela era mais nova influenciaram em quem ela é hoje. E é muito interessante que uma das mensagens principais desse filme vai ser sobre aquela pessoa que vive na cidade grande, naquela agitação extrema, mas que tem o desejo de ter uma vida mais simples. Inclusive é um contraste muito interessante que o próprio filme faz com algo que acontece na nossa sociedade, que são pessoas mais jovens do campo que vão cada vez mais saindo do campo para viver nas zonas mais urbanas, enquanto no filme tem um contraste falando sobre isso, mas a protagonista ela já quer se desligar dessa vida muito extrema da vida urbana para poder ir pro campo. Então esse é um ponto muito interessante do filme, porque a personagem em si, protagonista, ela vai vendo como as escolhas que moldaram ela, fizeram ela ser quem ela é hoje, mas que ela acabou sendo uma pessoa que hoje é voltada 100% pro trabalho e ela nem percebeu isso. E como que os traumas de quando ela era criança também influenciaram a ela viver a vida que ela leva hoje, inclusive com a família dela sendo extremamente rígida em muitos momentos, principalmente o pai dela, um camarada muito rígido, muito sério, muito fechado. A mãe dela cobrava muito dela, as irmãs dela tinham uma relação um pouco diferente também, porque uma das irmãs dela era meio chatinha com ela, porque aquela irmã, coisa de irmão, né? Aquela irmã mais velha, né? Que era aquela que já cuidava da vida, e tinha aquela irmã do meio que era mais chatinha com ela, mais resmungona, e tinha ela que era uma criancinha ali. Então você fica vendo ela passa por uns momentozinhos ali de, do primeiro amor infantil dela, de os probleminhas dela na escola, e ela vai ver alguns traumas que foi causado com a questão da família dela, e ela vai relembrando isso no tempo presente, vai vendo como que aquilo influenciou na vida dela, conversando com os personagens ali no filme sobre esses problemas, e vai entendendo melhor como que ela fez pra superar, como que ela superou, como que ela lida com essas questões hoje, o que que ainda afeta ela, porque você vê que algumas coisas que aconteceram com ela ainda afetam ela. É interessante que o filme também, ao longo dessa história, é bem contemplativo, que às vezes você vai ter um momento ali que ela fica, tipo, só observando aquela paisagem, ela fala, não, eu tô no meio do nada aqui, mas é um lugar muito lindo, e ela vai falando, pô, eu queria viver mais tempo aqui, eu gosto demais disso, gostei muito dessa vida, porque aquela agitação da vida urbana já não é uma coisa que agrada mais ela, já é uma coisa que nunca agradou ela, na verdade, quando você percebe ao longo do filme, que ela queria só viver uma vida um pouquinho mais simples, que isso seria ótimo pra ela, que ela desejaria muito isso, que ela adora aquele tipo de vida, que você tá lá, às vezes, vendo ela ajudando nas plantações, ela felizona porque tá ajudando na plantação, aquela paisagem do sol se pondo, ela achando aquilo incrível, ela vai conversando sobre as questões lá, e aí tem o personagem que é o Toshio, que ele é um cara que, em um determinado momento do filme, ele fala pra ela lá que, eu queria ir pra cidade maior, mas eu acabei não indo, e acabei ficando aqui no campo e virei fazendeiro. E aí, é interessante que, quando chega ali mais pro final do filme, uma personagem fala, olha, Taeko, você gostou muito daqui, por que você não casa com o Toshio e fica por aqui? E aí ela fica tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Tipo assim, ela fica sem reação nenhuma, e ela começa a lembrar de um trauma que ela tinha quando era mais nova, e aí o Toshio conversa com ela, depois ela entende melhor. E aí é muito interessante porque você vê que toda a jornada dela é pra ela perceber que, cara, eu acho que só quero viver uma vida tranquila, sabe? É um filme vai falar muito sobre a beleza da coisa mais simples da vida, que você vai querer, às vezes, muita gente quer, tipo, uma vida mais agitada, viver num lugar maior, em busca de uma coisa melhor, mas tem muita gente que, assim como ela, só quer uma vida mais tranquila. Inclusive me fez lembrar da minha mãe, que minha mãe meio assim, gosta de viver num lugarzinho mais afastado, criando galinha ali, cuidando de planta, esse tipo de vida. E tá tudo bem, tem gente que gosta dessa vida mais simples. E é interessante que, tipo assim, você vai vendo como que os traumas moldam ali a vida que a pessoa leva, às vezes, ela nem percebe, e aí ela acabou se questionando um pouco melhor sobre as decisões que tomou na vida, e ela viu a oportunidade de ter algo que ela sempre quis, pelo menos ela sentia que precisava de alguma forma, mas não tinha entendido isso ainda, e ela acaba escolhendo essa vida. Em muitos momentos você vê ali que ela queria fazer algumas coisas, mas ela era privada por conta de decisões familiares, né, da rigidez familiar, de decisões que ela tinha quando era criança, e ela fica lembrando dessas memórias que ela tinha, que eram boas memórias, e às vezes memórias mais traumáticas, e é interessante que é como molda uma pessoa, a fase de crescimento dela, esse filme, essa mensagem. E é muito legal você ver que, tipo assim, no final a personagem, ela entende que muitas das escolhas moldaram quem ela é hoje, e que ela tem a oportunidade hoje de conseguir viver uma coisa que ela queria há muito tempo. Tanto que no final do filme, ela percebe, cara, eu acho que eu vou ficar por aqui, eu acho que eu vou, sei lá,
voltar. E é legal porque no final do filme lá, ela tá no trem voltando pra casa, acabando as férias dela. E ela fala, não, vou viver. E aí ela para o trem, ela pega outro trem e volta. E ela fala, vou ficar por aqui. Porque, tipo, ela entende que no final das contas, né? Eu acho que aquela vida mais simples fazia melhor pra cabeça dela, fazia melhor pra ela, é algo que ela queria. E ela percebe também que começou a se apaixonar pelo Toshio, né? E aí ela fala, pô, vou viver por aqui com ele. Entende? Tipo, eu vou ficar aqui. E às vezes tipo, o pessoal fala, nossa, mas que vida chata. E ela, tipo, super feliz porque, tipo, tá ali colhendo um açafrão, tá ali plantando arroz, plantação orgânica. A galera, tipo, por aí, tipo, querendo ir embora, né? Os mais jovens lá no filme lá querendo ir embora e tal. E ela falando, pô, eu amo isso aqui, eu gosto demais disso aqui, eu prefiro demais ficar aqui. Eu não entendo como é que as pessoas não gostam. Tipo assim, então ela viu essa oportunidade, ela quis seguir essa vida. Que é aquela coisa, que às vezes a beleza da vida sob os olhos das pessoas é a coisa mais simples, sabe? Então é um filme que, no geral, a história dele é bem simples, na real, ele é bem simplesinho, mas eu acho que é um filme que poderia ter muito mais valor, sabe? Um filme que a galera poderia olhar com mais carinho pra ele, que eu acho que é um filme que faz você refletir um pouco sobre as decisões da vida e que às vezes as coisas mais simples a gente complica demais, sabe? Os traumas que ela tinha, às vezes ela complicava algumas situações lá, igual a situação que tinha um rapaz lá no filme que ela sentia um pouquinho de raiva dele, mas no final descobriu que o menino gostava dela, ela se sentia mal por isso. E é interessante porque esse contraste é uma parada que a gente às vezes não percebe, que às vezes pode viver de uma forma mais simples, sabe? Levar as coisas com mais tranquilidade, sem pesar demais na cabeça da gente. E é interessante que fica vindo essas memórias pra ela entender que, tipo assim, cara, moldou quem você é até hoje, mas você não precisa viver presa a essas lembranças ruins, e você pode ter elas, mas não precisa deixar elas te afetarem tão negativamente, sabe? Então é interessante essa visão que o filme passa. Dos filmes que eu vi até agora, eu vou dizer aqui que, tipo assim, esse filme é muito bom, mas ele não é, pra mim, no mesmo nível dos outros, né? Eu acho que o pessoal tinha que valorizar mais esse filme, tinha que dar mais foco pra esse filme. Mas é um filme bom, é um filme legal, eu acho que tinha que a galera valorizar um pouco mais ele, pelas mensagens que o filme passa. Cada pessoa, a depender da situação da vida que ela tenha, vai se identificar com esse filme de uma forma diferente. Então eu acho que se a mulher assistir esse filme, ela vai ter uma identificação diferente do que um homem assistir. Se a pessoa vive no campo, vai ter uma identificação diferente. Se a pessoa vive na cidade, vai ter uma identificação diferente. Então eu acho que esse filme é muito da percepção de cada um. Então isso é interessante. Então eu acho que eu vou dar uma nota aqui 7,5 pra ele, por conta das mensagens que passa, mas no geral ele é um filme, tipo assim, que ele é um filme mais parado. É um filme mais calmo, mais tranquilo. Então se você tá buscando um filme assim que acontece mais coisas, esse filme é um pouco mais contemplativo, reflexivo. Vai ter momentos assim que você vai ver só os personagens parados ali uns minutos, só olhando, tipo assim, o tempo passar. É um filme de relaxamento, assim, pra você ficar tranquilo. Cala um ranking aqui, a partir de 7 pra cima, eu vou dar vai ser filmes bons, beleza? Que geralmente é um bom filme. Eu acho esse filme muito bom, então 7,5. Acho que vai ser muito difícil achar um filme ruim do Ghibli aqui. Mas me diz aí, você já assistiu esse filme? O que você acha sobre o filme Memórias de Ontem? Comenta aqui abaixo pra eu saber. Não esqueça de se inscrever no canal de várias notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!